Fala galera, eu sou um cara qualquer. Só aproveitar que eu acabei de assistir aqui mais um anime, né? Anime dessa temporada. Não é uma história nova, é uma história baseada em mangá, então o pessoal que leu o mangá já provavelmente sabe da história, mas eu tô falando sobre o quê? Sobre o mais aguardado anime de romance que eu já ouvi falar. Eu lembro de ver vários shorts e vários vídeos no TikTok a respeito desse anime, né? Que o pessoal tava bastante entusiasmado para assistir ele, né? Para que ele chegasse logo. O anime se chama The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Não sei se eu pronunciei direito. Em japonês fica Kaoru Hana Warin Tosako. Não sei também se eu tô pronunciando direito, tá? Se vocês souberem a maneira certa de pronunciar, deixem aí nos comentários, tá? Mas o que aconteceu nesse primeiro episódio? Eu vou mostrar pra vocês tudo, mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você tem aquele amigo que gosta de anime e que ele tá pensando se assiste ou não aí esse anime, né? The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Nossa, cara, que nome grande, né? E só pra deixar claro, é um anime de romance, tá? Romance escolar. Mas bora lá, a gente começa vendo ali alguns garotos discutindo. Um grupo de garotos tá interpelando, né? Tá perguntando ali algumas coisas para um outro grupo. Quando o nosso protagonista, Rintaro, chega, né? E ele é muito grande, cara. Ele é grande exagerado. E ele tem aquela aura de valentão. Então ele chega ali, o pessoal já fica com medo, né? O pessoal que tava interpelando ali os amigos do Rintaro. E todo mundo vaza. A gente fica sabendo ali que a história vai se passar no colégio do Rintaro. O que acontece aqui? A gente tem o colégio do Rintaro, que é um colégio, parece que um colégio público, sabe? Um colégio meia boca de um lado e um colégio bastante prestigiado só para meninas do outro. E esses colégios não se bicam. As meninas, elas têm nojo dos garotos. Pelo menos foi isso que deu a entender quando um dos garotos ali, amigos do Rintaro, pegou um lenço que uma das garotas tinha deixado cair e foi devolver. A menina simplesmente falou que podia jogar fora, que ela não queria nem tocar naquilo. Então assim, a gente vê que existe uma animosidade entre essas duas escolas. Provavelmente elas pensam que todo mundo ali é marginal, né? É um bando de desocupado. E o Rintaro, por ter essa cara má e esse tamanho todo, ele é praticamente visto como um chefão ali, mesmo ele não sendo. A gente, assim, por esse pouco de tempo que teve com ele em tela, a gente vê que ele é um cara sossegado, ele é um cara gentil, só que assim, o exterior dele não mostra isso. A aula acaba, tá chovendo e ele vai correndo pra casa. A gente descobre aí que ele mora em uma padaria. Na verdade não é uma padaria, né? É uma confeitaria. A família dele tem esse negócio e ele ajuda lá às vezes. Inclusive, ele tá ajudando lá nessa noite, já que alguns dos funcionários não foram por causa dessa chuva. Acontece que ele dá uma olhadinha e vê uma garota muito fofinha, muito bonitinha, comendo ali. Ele repara que ela já comeu muito. E meu amigo, que menina fofa, tá? Essa vai ser a waifu de muita gente que assistir esse anime. O que acontece? Ele fica ali hipnotizado vendo ela comer e quando ela repara que ele tá olhando, ela fica extremamente vermelha, ela levanta, pede desculpa e vaza. Ele fica assim, meu Deus, cara, mais uma pessoa que eu assustei. Ele até fala pra mãe dele, ele fala assim, olha, eu acho que aquela menina não volta mais. A mãe dele até pergunta, né, assim, quem? A Kaoruko, que é o nome da menina, né? A gente fica sabendo o nome dela pela primeira vez. Ela fala assim, não, ela não é desse jeito não, pode ficar tranquilo. Tanto é que no outro dia a mãe dele corre, né? Ele tá lá no quarto dele de boa. A mãe dele entra no quarto, né, falando, ó, a Kaoruko tá aí e ela trouxe alguma coisa pra você. Aí ele desce pra ver, né, o que a menina quer, porque assim, a gente consegue ver que ele é um pouco traumatizado. Parece que ele sempre teve essa aura de valentão e as pessoas sempre tiveram medo dele. Aparentemente, ele já espera que as pessoas pensem o pior dele pela aparência, não pelos atos, porque no fundo ele é um cara gentil, ele nunca fez nada de mal pra ninguém. Então assim, ele chega lá e eles começam a conversar. A Kaoruko pede desculpas pra ele e fala que não fugiu porque ficou com medo dele, mas sim porque ficou com muita vergonha. Ela pega e oferece pra ele um bolo de morango. Ele olha assim, ele tá admirado, porque assim, é a primeira vez que uma pessoa consegue conversar com ele, principalmente mulher, tá? Uma menina. Ele até chama ela de criança em certo momento, pelo menos na legenda que eu vi, porque ela é muito pequenininha. E isso aqui, cara, desculpa, tá? Eu posso ofender alguém que tá escutando ou assistindo o vídeo aí, mas eu acho desnecessariamente colocar um casal com uma diferença de altura tão grande, cara. Ele parece que tem 2 metros e ela parece que tem 1,40.
fica parecendo realmente uma criança. Eu não tô falando isso por causa de pad, eu tô falando assim porque parece incompatível. Enfim, voltando ao assunto. Ele vê que ela tá olhando bastante o pedaço de bolo ali, porque quando ele viu ela pela primeira vez, né, quando ele viu que ela tava comendo, ela acabou vazando quando percebeu que ele tava olhando, ele reparou que ela come muito. Aí eu não sei se ela come muito porque é coisa doce, ela ama coisa doce, ou se ela come muito no geral, tá? Mas tinha várias coisas que ela tinha comido ali na mesa. Então assim, ela fica reparando ali no bolo, ele vai e fala, não, pode comer você. Aí ela, não, mas eu trouxe pra você. Ele, não, mas pode comer. Aí ela fica toda feliz e começa a comer ali o bolo. E os dois começam a conversar. A gente vê que ele tá assim, totalmente desarmado. Porque ele achou, ou provavelmente ele pensou, que nunca fosse passar por aquilo, né? Porque a menina chega em algum momento e falar que o coração dela tava batendo acelerado. Que essa não era a primeira vez que ela tinha visto ele, e que apesar de todos os boatos que tinham aí em relação a ele, ela sempre acreditou que ele não fosse o que os boatos falavam. Ele fala, né, que vai levar ela até um ponto de ônibus, e ela concorda, né, só que ela antes quer comprar mais alguns docinhos, né, mais algumas coisas para levar. Eles saem e ele deixa ela num lugar ali, tá? A hora que ele volta, ele entra no quarto dele e tá pensando em tudo que aconteceu. Aqueles caras que estavam no começo do episódio interpelando e questionando ali os amigos do Rintaro estão ali ameaçando a menina, falando, ó, não anda com aquele cara não, aquele cara ali é perigoso, é muito melhor você andar com a gente. Aí a cena volta e mostra a mãe dele correndo e entrando no quarto, falando assim, olha, a Kaoruko esqueceu aqui o bolo dela. Eu acho que é um bolo, tá? Aí ele pega e vai atrás dela, e a hora que ele chega lá, ele escuta eles conversando, né? Os caras descendo o pau nele, falando assim, ó, você já ouviu o boato dele, ele não é confiável. Aí ele escuta ela falando, né, que isso era só boato, se eles já tinham perguntado diretamente pra ele, ou se eles conheciam ele. Aí o cara fala que não. Ela começa a interpelar eles ali, né, a questionar eles, e eles ficam com raiva, e a hora que o cara vai dar um soco na menina, sim, cara, ele ia dar um soco na guria. O Rintaro corre e recebe o soco por ela. Quando eles veem o Rintaro, eles morrem de medo e vazam, né? Todo mundo foge ali. Ele acaba batendo a cabeça na parede, na ânsia de proteger ela, e sangra um pouquinho, né? Nesse momento, ela tem certeza que ele é um cara gentil, ele não é ali o malvadão que todo mundo pinta. Então, assim, ela limpa ali o sangue dele com um lencinho dela, e ele vai e deixa ela no ponto já, no ponto de ônibus para não ter que perigo. A gente vê ele chegando na escola no outro dia, senta no seu lugar de costume e olha pro lado, né, aonde a gente vê a escola das gurias. Ele vê uma movimentação estranha na cortina e de repente a Kaoruko tá do lado de lá. Ela se assusta ao ver ele, né, e ele se assusta também fechando a cortina. Acaba o primeiro episódio, pessoal. Então, assim, é um anime de romance. Pra quem gosta, eu acho que vai ser legal. Essa guria, essa Kaoruko, ela é muito fofa, cara. E ela já era fofa antes de eu conhecer ela. Pelas artes, você vê que o mangaka, ou a mangaka, né? Eu não sei quem desenhou, mas eles capricharam muito aí em fazendo essa personagem a pessoa mais fofa que você possa imaginar. A única coisa que eu realmente não gosto, pessoal, é essa diferença toda de altura, tá? Assim, pra mim, tá? É uma coisa particular. Fica muito estranho. Eu gosto mais quando os casais, assim... É claro que o homem é maior normalmente, mas que não haja tanta diferença. Mas beleza, pessoal, esse foi um resumo aí do primeiro episódio. Eu não acredito que vai ser um anime que eu traga review capítulo por capítulo, até porque, assim, não é uma coisa que eu goste tanto, anime de romance. Eu posso até assistir aqui e acolá, mas não é algo que eu fique assim, nossa, eu tô muito esperando. Eu tô esperando por capítulos de Dandadan, tô esperando por capítulo de Gashiakuta, tô esperando por capítulo de O Verão em que Hikaru Morreu. Esses três, talvez aquele do povo, né, que eu falei que é pesado também, esses sejam os que eu faço aí capítulo por capítulo, episódio por episódio. Mas assim, nada me impede de ficar falando ali, aqui e acolá, desses outros animes. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já ouviram falar desse anime? O que acharam? Vão assistir? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!